Começando mais um vídeo. Hoje, continuando essas listas, subindo sempre de 5 em 5 mil, estamos entre os 170 e 175 mil reais. E eu separei algumas coisas bem interessantes aqui. Talvez não agrade a todos, mas não deixam de ser interessantes no meio de um monte de carro comum que a gente acha nessa faixa de preço. Para começar essa lista, vou trazer um carro bem interessante. Acho que talvez para um colecionador isso aqui seja muito interessante mesmo. Não é, acho que o melhor carro, o mais colecionável, mas ele tem um certo apelo colecionável. Eu estou falando aqui de um Lincoln Continental. Esse aqui é um Mark V V8, 7,5 litros. Ele é a gasolina, câmbio automático. E diz aqui que ele é ano 77 e segundo a descrição ele está com 93 mil milhas. É o que? Uns quase 150 mil quilômetros. Diz que esse motor é um Big Block, um 460 V8. Fala ainda que o carro, o valor aqui é 175 mil, é quase a metade do preço de um Charger RT ou uma Maverick GT nacional. Ele traz que o carro é bem completo, ele é dourado com teto vinil bege, interior monocromático. Ele tem bancos elétricos, vidro elétrico, trava elétrica, cruise control, antena elétrica, mala elétrica, ar-condicionado, o que gela muito, mas ele não está funcionando. Diz que precisa de uma carga de gás. A gente sabe que não é só carga de gás, provavelmente está tendo alguma fuga no sistema, vai ter que fazer uma revisão geral. Direção hidráulica, tá? E um câmbio automático C6. Bom, não sei se isso aqui é de um Corvette C6 ou é o modelo do câmbio C6. Fala que a mecânica está perfeita, o motor ele foi refeito lá nos Estados Unidos, mas é claro, ele deixa bem claro no anúncio aqui que você vai ter que fazer uma boa revisão aqui desse carro, mas ele funciona normal, o carro pega de primeira, pelo menos o que ele diz aqui. E outra coisa que eu acho muito interessante, esse carro já está com placa preta. Ele é um carro colecionável, ele já atendeu todos os requisitos para você ter uma placa preta. O carro aparenta estar realmente bem inteiro pelas fotos, parece estar bonito. Talvez precise de um dono, sim, para ter um cuidado mais zeloso com esse carro, trazer mais brilho para essa pintura. O carro está bonito, o interior está bonito. Então isso aqui talvez agregue um certo valor. Vale os 175? Ser bem sincero, eu não sei. Não existe tabela FIP desses carros aqui. E isso aqui é para quem sempre sonha com um carro desse aqui e quer realmente ter esse tipo de carro. Tá? Talvez para um colecionador isso que seja bem interessante. Eu não acredito que tenham muitas unidades no Brasil. Acho que tem pouquíssimas unidades aqui. Se não for uma das únicas. Então isso realmente tem um certo valor. Mas então, essa é a primeira opção que eu trago nessa lista, seria um Lincoln Continental por 175 mil reais. É no 77. Vai de você se realmente isso lhe agrada ou não. E se você está na crise da meia-idade, solteiro ou viúvo que seja, e quer chamar atenção aí, pode ser que isso aqui realmente lhe agrade. Não é um carro que agrada muita gente, vou ser bem sincero, isso aqui não me agrada em nada. Mas tem gente que gosta. E eu tô falando aqui de uma Mercedes-Benz, uma SLK 250. Esse carro aqui é ano 2013 e diz aqui que está com quilometragem 55. Eu acredito que sejam 55 mil quilômetros. Ele é um 1.8, é um CGI 16 válvulas de 204 cavalos. Não é a melhor mecânica, mas são 204 cavalos para um carro pequeno, de certa forma. É um conversível. Se eu não me engano, essa SLK 250 é um teto rígido. E o carro pode ser até interessante, ele está bonito nas fotos, apesar de terem pouquíssimas fotos aqui, mas ele está bonito realmente, o carro por dentro ainda, ele é bem atual, não é um carro tão velho, e me lembra muito o interior da SLS, aquela asa de gaivota, esse interior lembra muito realmente a SLS, e a pedida aqui é 175 mil reais. Por que eu trouxe esse carro? Porque a FIP dele é 192 mil reais. Então, se você sempre sonhou em ter uma SLK, pelo menos dessa geração aqui, talvez seja interessante, porque você vai estar pagando quase 20 mil reais abaixo da FIP, torna isso interessante. Isso, claro, levando em consideração que o carro esteja íntegro, que o carro faça uma cautelar, uma pré-compra e o carro não esconda nada. Então, se você sonha em ter um conversível, uma coisa assim, e não quer gastar muito dinheiro, isso aqui pode ser bem interessante, viu? Você vai estar andando de Mercedes, vai ter um status de estar andando de Mercedes, mas saiba, esse 1.8 aqui não vai ser barato de manter. Tá? Não é que nem você comprar um carro popular aí, popular que eu digo entre aspas assim, um 1.8 nacional,
Mas isso aqui é caro porque a gente está falando de uma Mercedes e falou em Mercedes no Brasil, qualquer coisa é cara. Até uma lâmpada, se você for comprar na Mercedes, é mais caro do que a mesma lâmpada numa autopeças. É isso que você tem que ter em mente, que realmente não vai ser barato manter um carro desse. Talvez mecanicamente você consiga utilizar peças de outros carros, que existem muitas peças compartilhadas, mas se precisar de um farol, um para-choque, um capô desses aqui, ou até se der alguma pane na capota, putz, vai gastar uma grana aqui para deixar esse carro em ordem. Mas pode ser motivo de muita alegria na sua vida, principalmente se você almeja ter um carro conversível para ostentar por aí. Não vai ostentar tanto, e tem muita coisa melhor por aí, mas talvez isso aqui atinja o seu propósito e te satisfaça muito. E pensando um pouco em sustentabilidade, que a gente sabe que não é tudo isso, pode ser bem interessante, tem razão do preço. E eu estou falando aqui de um Fiat 500 elétrico. Eu, particularmente, não gosto desse carro. Tá? Nunca fui fã do Fiat 500. Talvez esse elétrico seja interessante, mas eu trouxe ele por algumas razões aqui. O primeiro é o preço. Tá? Esse carro é um ano 2022 e diz que está com uns 27 mil quilômetros. É um carro bem novo, até de certa forma. E a pedida aqui é 174.990. Eu acho que para um carro elétrico semi-novo, o preço é até interessante. E lembrando, a FIP desse carro é 205 mil reais. Então, pô, tem uma margem bem grande aí. E desconto quase 30 mil reais abaixo da FIP. Outro ponto que me chamou muita atenção. Quando lançou esse carro, em 2021, o preço de venda dele era 239.990, praticamente 240 mil reais. Então, você vê que ele já teve uma pequena desvalorização e está abaixo ainda da FIP. Então, ele está muito abaixo do que ele desvalorizou. Então, já torna interessante também. E outro ponto, esse carro ele é interessante porque a autonomia da bateria dele é de 320 quilômetros. Hoje o maior problema desses carros elétricos realmente é a autonomia. Eu acho muito interessante a proposta, por exemplo, do Mini Cooper elétrico, mas eu já sei que a autonomia ali, acho que se passar de 180 quilômetros é muito. Tá? Talvez numa versão nova que vem agora, isso aí vai ser corrigido e provavelmente vai ser bem competitiva se comparando com esse Fiat 500 elétrico aqui, passando dos 300 quilômetros de autonomia. Mas a gente está aqui falando desse Fiat 500. Aqui diz que ele tem 118 cavalos. Eu acho que pelo tamanho do carro é até uma potência honesta, de certa forma. É um carro bem completo. Mas o interessante disso aqui é justamente o fato do carro ser praticamente novo, é um semi-novo e muito abaixo do preço do mercado. Claro, você vai ter que fazer uma pré-compra para saber o que tem esse carro aqui. Porque a gente sabe que carro elétrico ele tem uma desvalorização muito mais acentuada do que um carro normal. E óbvio, né, com o tempo essas baterias elas vão se degradando com o tempo e quando for trocar, é o preço do carro, basicamente. Tem até um vídeo que circula na internet aí, justamente de um Fiat 500 elétrico que o cara sofreu uma pequena batidinha embaixo no assoalho, amassou de leve o compartimento da bateria e isso desativou elas. Daí você pega um carro aqui que custa 174, a FIP 200 mil, a bateria era 240 mil. Porque a Fiat, ela troca só a bateria completa, ela não abre a bateria para trocar somente as células que deram defeito ali e desativaram todo o sistema. Tá, tem isso, esse porém que você tem que se incomodar. Então, isso aqui é um carro que você tem que tomar muito cuidado. Não estou falando só do Fiat 500, tá? Todos os carros elétricos, de modo geral, tanto Porsche, o que tiver aí, você tem que tomar muito cuidado para não danificar as baterias que ficam no assoalho. Mas eu trouxe esse carro porque ele é interessante em razão do preço e ele tem uma excelente autonomia, tá? Hoje, ainda mais se tratando de um carro pequeno. A gente vê carros maiores conseguem uma autonomia maior, mas também o preço quadriplica. Então, isso aqui pode ser interessante se você quer um carro elétrico para andar na cidade e não quer gastar muito. Isso aqui talvez lhe agrade. Claro, se você depende de comprar numa concessionária, um seminovo, você ainda consegue ter uma garantia da própria concessionária, ou até de fábrica. Provavelmente esse carro deve estar até na garantia de fábrica ainda, e torna mais interessante ainda. Então, fiquem atentos que isso aqui, para quem realmente quer um carro elétrico, eu não sou muito fã do Fiat 500, é tudo normal como elétrico, mas isso aqui pode ser realmente muito interessante. Seguindo aqui na lista, isso aqui é um carrinho bem legal, bem interessante. Eu vi esse carro pessoalmente quando lançou, e eu acho que a pegada aqui é bem legal, bem interessante. E se eles tivessem implementado isso em todos os demais carros desse segmento, talvez fosse muito mais interessante. E eu já falo por quê.
E eu tô falando aqui de um Mini Cooper S Clubman. Esse aqui é um 2.0 automático, ano 2019. Diz que está com 68.707 quilômetros. Mas por que eu trouxe esse carro aqui? Esse carro eu acho interessante porque de todos os Mini Cooper que eu já vi, já entrei até hoje, eles atualizaram o carro e o carro ele se tornou maior para quem entra dentro. Então você senta aqui, ele tem um console central bem mais largo e você não fica batendo o cotovelo com a pessoa que senta ao seu lado. E eu acho que se eles tivessem implementado isso em toda a linha do o Mini Cooper, né, principalmente o Cooper ali, isso se tornaria um carrinho bem interessante. Eu acho bem legal, tanto o Mini Cooper o S normal, só que ele eu acho ainda muito estreito, o console central é muito pequenininho e o carro ainda é apertado. Pelo menos para mim, eu acho apertado. E você. Apertado que eu digo a ponto de você ficar batendo o cotovelo com a pessoa que senta no banco ao lado. E isso não é legal. E o Clubman não. O Clubman ele tem um console bem largo e isso eu achei bem interessante porque ele cresceu o carro. Ele não cresceu só de comprimento, ele cresceu na largura, mas esteticamente ele continua muito parecido com o Cooper normal. Vamos ver o que traz esse anúncio aqui. Ele fala que é um motor de 192 cavalos, rodas aro 18, GPS, banco em couro, seletor de modos de condução e revisado em 12 de 12 de 2022 na concessionária Mini. Então já tornou interessante, provavelmente ele deve ter um pacote lá que diz Premium Selection, e a própria BMW traz também isso aí, então eles têm uma garantia da própria concessionária. E a pedida aqui é 171.990, mas a gente está falando de um carro que a FIP é 172. Então ele está muito perto da FIP ali, mas eu trouxe o carro porque ele é interessante em razão do ano, do estado de conservação, das revisões na concessionária, e porque eu acho que esse Clubman aqui ele cresceu bastante, tanto comprimento, largura, e ele se tornou um carro mais espaçoso para os usuários. E eu acho que isso aqui é legal, isso aqui é bem interessante. É um carro praticamente novo, a gente está falando de um carro em 2019. Então, se você gosta, principalmente dessa linha do Mini aí, talvez considerar um Clubman S aí, esse aqui é o S, seja bem interessante para você colocar na sua garagem. E para fechar essa lista, esse carro aqui eu acho muito interessante. Provavelmente eu teria ele se tivesse muita grana. É um carro que eu teria guardado na garagem. Eu tô falando aqui de um Subaru Impreza. Esse aqui é um WRX, diz que é o Bug Eye do ano 2001. Esse aqui é aquele com os farolzinhos redondos na frente. Esse aqui é uma carroceria bem exclusiva. E é um carro que com o tempo está ganhando muito preço. Claro, a pedida aqui é 175 mil reais, porque ele fez alguns upgrades aqui para um STI. Ele está com motor EJ257 forjado, câmbio Rail-Spec, está com coilover e mais upgrades. É um carro que tem um bom dinheiro investido e que talvez possa fazer realmente valer esse preço. Claro, a FIP desse carro é 36 mil, mas é um carro que não dá muito para você seguir a FIP, porque são pouquíssimas unidades dessa geração aqui no Brasil. Você encontra muito de outras gerações, mas sei que são poucos. E é um carro que tem ganhado preço. E quanto mais íntegro ou mais inteiro, por mais que tenha alguns upgrades aqui, é um carro que vai ganhar bastante preço. E a gente sabe, né? Infelizmente, o Subaru é caro de manter, é caro para fazer alguns upgrades. Então, eu não julgo muito o preço, porque se o cara quer converter num STI aqui, ele gasta fácil mais de 100 mil reais, que a gente sabe como que é aqui no Brasil. E esses carros em especial, algumas questões mecânicas, existe um pequeno grupo de pessoas que estão, né, com essas peças e eles pedem o preço que eles querem e se você quer montar, você vai ter que pagar o preço. Então não tem muito como fugir. Mas eu acho esse carro muito interessante, eu acho bem bonito esse carro. Esse azul não é aquele azul tradicional da Subaru, esse é um azul um pouco mais escuro, talvez da geração desse carro aqui, ele mude um pouco a cor. É um carro muito bonito, é um carro que eu acho que eu teria com facilidade na minha garagem para dar umas voltas de vez em quando, me divertir bastante. E eu acho que eu seria bem feliz tendo um carro desses aqui na garagem. E esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. São umas coisas bem diferentes, tá? Vem desde um carro colecionável até um Fiat 500 elétrico aqui e um Subaru Impreza que está se tornando cada vez mais raro. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Não esqueçam, deixem um like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, ajudem, deem essa força e até o próximo vídeo.